Pode desmutar. Estamos ao vivo agora no Instagram. Tudo ok, JP aí? Show de bola. Gente, boa noite. Como é que estão vocês? Vocês estão bem? Estão tranquilos? Aí eu mais uma vez aqui no Entre Xícaras e Ideias. E dessa vez a gente trouxe Lívia Costa. Desde já, muito obrigado por topar essa entrevista. Muito obrigado pelo convite. Ela está juntamente com Everson aqui, meu brother das antigas aqui. Produtor dela, parceiro das antigas aqui. Tocou comigo em algumas bandas, né? Dividiu o palco comigo. É um prazer ter vocês aqui no Xícaras com a gente. A gente trouxe vocês aqui para poder contar um pouco da história de vocês, do legado, desse evangelho que a gente precisa expandir aqui na cidade de Alagoinhas. A gente se encontrou com eles lá no Bahia Gospel e não deu outra. Convidou para o Xícaras, ela topou. Muito obrigado novamente pela entrevista. E eu quero que você se apresente e conte para a galera que está aqui ao vivo no Instagram e também no YouTube, né? Quem é Lívia Costa? Boa noite, eu que agradeço, né? Um privilégio estar aqui com vocês. Foi muito bom encontrar vocês lá no Bahia Gospel. E aquele tempinho ali, né? E a gente pôde já criar um vínculo e poder estar aqui. Eu sou Lívia Costa, né? Como ele já falou. Tenho esse ministério de música há 12 anos. Venho trilhando esse caminho, que é um caminho árduo, mas prazeroso. Sim. Né? Carregando uma bandeira de adoração, de devoção ao Senhor, de amor pelo Senhor, né? Crendo no avivamento, crendo que música é uma estratégia de Deus para tocar pessoas, né? E não tem a ver conosco, com o que nós fazemos, com o talento, com o dom, não. Tem a ver sobre Ele, com o propósito dEle, né? Perfeito. E esse é um prazer da gente, né? Cumprir o propósito do Senhor. A gente não vem desistindo, né? É muito difícil. É muito difícil. Sabe que já... Sim, você sim. já, né? Tocou em banda e sabe que muita gente ficou... O fardo é pesado, né? Isso. E muita gente foi ficando pelo caminho e a gente está aqui perseverando. Perfeito. Né? Perseverando. Esqueci o que ia perguntar, gente. Poxa. Conta pra gente alguma dificuldade que você passou durante essa caminhada aí. Eu sei que a gente que tá no ramo de adoração e louvor, todo lugar que a gente vai tocar, a gente sempre procura sempre buscar a Deus, se preparar antes do louvor. Isso acontecia com a gente quando ia tocar, a gente não entendia, a gente tinha o costume de chegar no lugar e tocar, né? E geralmente a galera ficava com dor de cabeça, os músicos da banda, né? Da Baru. Ficava com dor de cabeça, a gente não conseguia se entender, não tinha sintonia na banda, as coisas não fluíam. Então, essa era a dificuldade que a gente passava, a falta de oração, a falta de preparo. E também, daí vieram muitas críticas da gente não ter uma boa performance, da gente não tocar bem. E começou a sair o desentrosamento para o público. Então, eu queria que você contasse, compartilhasse com a gente alguma dificuldade que você passou durante o seu legado, durante a sua ministração, no louvor para Deus, na sua caminhada. Então, eu venho de uma família, né, envolvida com música. Meu pai, os meus irmãos, inclusive um dos meus irmãos tocam comigo há muitos anos. O mais novinho, né? E o meu irmão mais velho toca e a família toda envolvida com música. Quando eu me converti... Você, no caso, você não nasceu no Evangelho? Não. Eu ia para a igreja com meu pai, assim, pequenininha e tal, mas... Só visitar, né? Isso, aí teve um tempo que eu fui realmente para o mundo, mas aí Jesus me chamou com 15 anos de idade, né? E a partir daí eu já comecei a cantar na igreja playback. Sim. Né? Aquelas fitazinhas. Playbacks, né? A fita, né? Que às vezes falhava. Oh, Deus. Bons tempos esses, viu? E aí eu comecei a cantar e depois eu fui para uma outra igreja que já tinha ministério de louvor e eu comecei a participar do ministério de louvor e tal. Eu não tinha nenhuma pretensão de ter ministério de música itinerante, de, né, viver por aí. Não tinha. E, para falar a verdade, eu tinha aversão a isso. Porque eu tinha uma dificuldade muito grande de aparecer. Né? Sim. Então, você era tímida, no caso, né? Não é que eu era tímida, eu tinha temor, eu tinha medo de me perder. Perder como? É engraçado isso, falar sobre isso. Eu tinha medo do meu coração se envaidecer, sabe? Sim. De eu me perder. Subir a cabeça, né? Que o pessoal fala, né? Porque eu via muitos cantores, né? Acontecer isso, e eu falava, eu não posso perder o foco. Então, eu preferia viver no anonimato, né? E aí, eu não me achava capaz e tal. E aí, Deus foi me chamando. Algumas vezes me empurrando mesmo. Sim, porque tem horas que Deus, ele... Eu sei disso, né? Eu já levei vários Jonas, empurrões.
E a gente vai parar mesmo no ventre do peixe. E aí eu fui, e ele mesmo foi plantando essa paixão no meu coração, né? Perfeito. Daí, todo mundo que vê o ministério assim, de música acha que tudo é flores, né? Sim. E de fato não é. Vem realmente as dificuldades. A dificuldade de você... O pessoal só vê a gente já pronto no palco, né? Isso. Aí não imagina as lutas que a gente trava, Sim, espirituais, sim, né? Por trás de tudo isso. Quantas vezes fui ministrar doente, quantas vezes fui ministrar passando mal. A recente, né, 7 meses, foi um acidente que eu tive que quebrei a perna. Sim. Né, e eu estava na igreja ministrando, saindo da igreja, e escorreguei, quebrei a perna. Então, são muitas batalhas que a gente enfrenta para se manter firme no propósito. Perfeito. E uma das grandes dificuldades é você ter que lutar por uma verdade que você carrega. E que as pessoas, às vezes, não compreendem porque elas querem que você se amolde aos padrões. Sim, para ser aceito nessa bolha gospel. Sim. Entende? Sim. E aí você entende que você parece que você é um extraterrestre, que você está remando contra a maré, porque está todo mundo indo. Isso. Está todo mundo fazendo, né? Tá todo mundo postando dessa forma, está todo mundo cantando a música que todo mundo gosta. Sim. E aí você tem que se manter posicionado, porque você sabe que não é uma faca de dois gumes, né? Ou você cresce do jeito que eles querem, ou você cresce do jeito que Deus quer. Que Deus já fala com a gente. E aí você tem que se manter firme, mesmo remando contra essa maré. Então, acho que a maior dificuldade para mim, nesses 12 anos, é manter a pureza daquilo que eu carrego desde o início, sabe? E antigamente o pessoal era um pouco preconceituoso contra o nosso caminhar, a forma com que a gente se portava. Tudo que você fazia é crente, não pode, é cantor, entendeu? Mas continue, perdão. Então, enfim, eu acho que uma das grandes dificuldades, né, que são várias, mas é essa mesmo, de você ter que se manter firme no propósito, alinhado, mesmo quando você não é compreendido. Perfeito. Sabe? Então, se você for olhar a Lívia de 12 anos atrás, quando começou, até hoje, a mesma coisa. É uma identidade. Que bom, viu? É uma identidade. É uma referência sua, é uma identidade, né? Algo que remete a você. Adoração, entendeu? Quebrantamento, rendição, avivamento. É a mesma mensagem, é a mesma coisa há 12 anos, sabe? E eu recebi propostas, 1000 propostas. Sim. Né? Lívia, você precisa não fazer assim, para que você vire um produto gospel. Sim. Usaram esse termo, né? Sim, e eu conversei isso até com minha esposa recentemente sobre isso, porque eu sinto como se o evangelho tivesse mudado de uma forma comercial, como onde era antigamente. Eu não sei se você, não é que a gente chama a gente de velho, não, mas na minha época, né? Eu sempre falo isso, eu via muito eu falar, mas eu vou falar, achava isso bonito. Gente, boa noite, vocês sejam muito bem-vindos. Tá aqui com a gente a galera do sorteio. A galera do sorteio já chegou, viu, gente? Daqui a pouquinho vai ter a entrega dos brindes. Fiquem aí com a gente. O que é que eu tava falando? Sim, lembrei. Sim, é porque eu quando vou botar no YouTube, a ferramenta, o meio gospel, ele sempre recomenda morada, essa casa é sua casa, worship, né? Só que o que eu coloco? Eu colocava o título, pois não há barreiras. Eu coloco Melissa, eu coloco Cristina Mel, eu coloco Diante do Trono a Esperança, né? E aí, começa a tocar 2, 3 músicas, mas ele sempre vai pro worship, ele sempre vai pro morada. Então, eu percebo que o evangelho mudou e não é mais como antigamente, né? Não eu queria que você falasse um pouco sobre isso, na realidade. Como é a sua ótica? Inclusive, a gente estava conversando hoje, minha esposa, e a gente falando isso. Como tem voltado essas canções antigas, né? De forma diferente. Agora, de forma O que é que você acha disso? Diga aí. Eu acho que essas canções antigas, elas não podem morrer, sabe? E quando eu falo de carregar uma mensagem, eu não estou falando de estilo musical em si, mas eu estou falando de uma identidade e de um propósito claro, sabe? Defina claro. A forma como Deus usa, a forma como Deus flui através da pessoa. Você acredita muito que as canções antigas eram mais... Elas eram mais cristocêntricas. Mais cristocêntricas e mais abertas, mais direta, né? Isso, falava muito sobre a volta de Jesus, né? Sobre o sacrifício da cruz e tal.
Que hoje é o que eu sinto falta. Isso. Entende? Sentimos, hashtag sentimos falta. Comentem se você sente falta também, gente, na live. Sentimos muito falta dessa coisa mais cristocêntrica, né? Sim. E às vezes, não há mentalidade na igreja, o quanto há a importância do louvor. O louvor não é uma parte do culto. Sim. Né? É um Fica preparo, parecendo né? que é uma pequena parte do culto ali para que as pessoas se motivem e na hora da palavra elas estejam. Não. O louvor é um culto ao Senhor. Tudo é um culto. Né? Então, às vezes, a gente não tem essa preocupação litúrgica mesmo. Sim. De preparar os louvores, atraindo a presença de Deus, invocando a presença de Deus. Sim, né? sim. E muitos louvores que falam a nossa alma. Né? Você vai vencer, você vai, sim, né? Sim. Você, e parece que a gente tirou Jesus. A essência, né? Tiramos o a sal. E eu até entendo que a gente está num tempo muito difícil, onde as pessoas, de fato, estão muito machucadas, muito feridas, sofridas, passando por muitos momentos difíceis. E eu entendo. E quando a gente vai ler os Salmos, a gente percebe também uma narrativa de Davi, nesse sentido, né? Ali expondo o coração dele, dizendo que ele estava angustiado. Eu não discordo e não descarto essas canções. Mas eu entendo que a prioridade da igreja é a adoração. Você se considera uma influência de um estilo musical atual ou antigo? Worship ou crente raiz, digamos assim? É atual. Porque você é referência. Você atual. Agora, sabe o que eu faço? Eu trago as canções antigas para o worship. Perfeito. Porque percebe-se essa essência, né? Que hoje não tem mais. Eu acredito que os louvores atuais, eles têm uma pegada mais... querendo demonstrar um produto, né? Uhum. A banda em si, os instrumentos, a musicalidade, a moda que tá, a roupa, né? A roupa, até a roupa com que o cantor, a cantora vai vestir, ela é um produto, porque o fiel que tá ali, o crente que tá ali embaixo louvando, ele quer aquela camisa, ele quer aquele blazer, ele quer, né? É ser humano. Então aquilo vende. A Bíblia do irmão, a Bíblia da irmã. Então, de uma época que, na minha época, é como eu falava com ela, esses crentes não se convertiram na minha época, não. Você sente que, hoje em dia, aumentou... Isso é meio que um pensamento meu, eu quero compartilhar com você. Uhum. Como que aumentou o fluxo de pessoas se convertendo decorrente a esse tipo de evangelho atual contra o do passado. Porque do passado eu sinto que você precisava se encaixar numa bolha, pegando sua fala, se encaixar numa bolha, mas uma bolha que era benéfica, porque você precisava não fazer coisas que você fazia hoje. E hoje em dia, muitas coisas que hoje, para você se converter, é relevante. Qual é a sua opinião? O que é que você acha disso aí? A população brasileira mesmo, né? O número de evangélicos cresceu, né? Cresceu. Então, assim, todo mundo é cristão. Mas a que ponto, né? Porque... Eu não sei, eu posso parecer um pouco arcaica na minha forma de pensar, mas eu sou um pouco meio que tradicional em algumas coisas, né? Para entender qual é a proposta do evangelho. E eu me converti com essa proposta. Sim. Eu me lembro que na época que eu me converti, eu tinha uns 15 anos e eu estava passando um problema familiar terrível, né? Muitos problemas. Mas eu fui a um culto, convidado por uma pessoa, e eu ouvi uma mensagem de cruz. E eu ouvi que eu era um pecador e que eu precisava me arrepender. Sim. Então, embora eu estivesse passando por problemas, eu não fui para Jesus para que ele resolvesse os meus problemas. Eu fui porque eu precisava ir no Salvador. Sim. Sabe? De fato, eu precisava. Não foi ameaçado de morte, não, né? Não, porque quando eu era pequeno, quando eu estava adolescente afastado, a irmã falou, pode ser sua última chance, viu? Aí você tem ameaça de morte, ou você se convertir na hora ou não. E o que é que eu entendo? Eu entendo que as pessoas criaram uma estratégia como se o evangelho não fosse suficiente. Sim. Já que não é suficiente, então a gente vai criar algo para que dê um boom e as pessoas sejam atraídas. E aí começou, né, essas mensagens de prosperidade, de bênção, né, os coaches, que eu não tenho nada contra, mas não pode substituir. Alô, você coach que está na live, a gente não tem nada contra você. Nada contra, mas não pode substituir a mensagem do evangelho. Sim. Entende? O evangelho, ele é suficiente. Ele é suficiente para salvar um homem. E as pessoas, elas não podem vir. E é por isso que cresceu o número, né, de evangélicos. Porque hoje eu sinto que tá como se fosse um show, né? Um show nas igrejas, né? E todo mundo ouve música gospel, né? É a segunda música mais ouvida. Isso. E também culto secular, que antigamente era música do diabo, né? Se mãe me vê se colocar dedicada Charlie Brown,
Eu tinha que estar Charlie Brown lá nas casas dos outros. Pô. Charlie Brown, o que eu gostava mais, que eu me lembro? Titãs, Paralama, essas músicas que outrora falava também de amor, né? Ou até Roberto Carlos. Mãe deu fim no disco de Roberto Carlos. Porque a irmã disse que era um portal, né? É dessa época que eu tô falando. Era um portal para o inimigo trabalhar, né? É Sandy Júnior, Zé de Camargo, Zé de Camargo e Luciano, Henrique Júnior. Eu lembrei de Henrique e Juliano. Zé de Camargo e Luciano, né? Nessa época não tinha Henrique e Juliano. Não, Henrique e Juliano não sai do live não, fica aí, pelo amor de Deus, viu? Gente, Henrique e Juliano deixou de curtir nossa página por causa de mim, viu? Mas eu sinto que nessa época era diferente da hoje em dia. Então, hoje você sente como se fosse num show. É um merchan atrás do outro, para depois a gente falar de palavra. E aí é que eu falo sobre essa questão de manter uma identidade. À tarde eu estava pensando comentar sobre isso, porque eu acho que é uma coisa muito importante, algo que Deus tem falado muito ao meu coração, em relação ao Nordeste e à Bahia. Olha, vai uma profetada aí, segurei no crente. Nós baianos, nós somos um povo muito aquecido, né? Sim. É um povo que gosta de aglomerar, povo receptivo, alegre, que gosta de movimento, que gosta de se divertir, gosta de dar risada, gosta de entretenimento. Os melhores memes na internet são de nordestinos, né? São os melhores, os mais engraçados. Nós somos assim. E eu amo ser baiano. É uma característica nossa, É uma característica nossa, né? E a galera que vem do sul, sudeste para Bahia, elas se sentem... né? E tem o sextou, né? É baiano, é sextou. Sextou é o quê? Festa, farra. Só que uma grande preocupação que a igreja nordestina e baiana precisa ter é que essa distração ela pode ser um grande impedimento para um avivamento acontecer no nosso meio. Compreendo. Porque do que a gente tem fome? Do que a gente tem sede? Sim. Entende? O que a gente tem desejado? É entretenimento ou, de fato, são coisas espirituais? A Bíblia vai dizer que dentro de nós existe um homem natural e um homem espiritual. Sim. Não é verdade? Então, assim, o nosso ser natural, ele vai colocar na linha de prioridades o entreter, a performance, né? Tudo que nos atrai, que traz alegria e tal. E o homem espiritual, ele sempre vai pedir pelas coisas espirituais. Sim. E a minha grande preocupação é essa igreja nordestina, e aí eu vou falar diretamente da Bahia, porque nós estamos na Bahia. Sim. A gente está tão distraído, tão envolvido com o entretenimento, que não haja espaço para um avivamento. Verdade. Eu tava comentando rapidinho sobre uma coisa relativa a isso que você está falando. A gente estava comentando de uma situação de uma irmã, que a gente estava acompanhando, a irmã acabou se afastando e saindo, né? Aí minha esposa comentou comigo, poxa, por que falando de tal, ficou um tempo depois e não saiu? Aí eu falei assim, não, é porque na realidade é como se fosse uma crítica construtiva, mas uma crítica, ao meu ver, do evangelho de hoje em dia. Que as pessoas não estão passando por uma fase de convertimento e encontro com Cristo como era antigamente. Em que a pessoa passava um período ali para ter um encontro com Cristo. Então, acredito que a maioria das pessoas que estão se convertendo hoje em dia, ou não, posso estar enganado, é uma opinião minha, viu, gente? Não me cancela, pelo amor de Deus. É um público que também vai pelo entretenimento. Não falei que vai, também vai. Então, tem os que vão e tem os que não vão. Então, também vai pelo entretenimento. Então, da mesma forma com que ele foi pelo entretenimento, ele vai sair. Isso, não quando fica, acabar o Aue. Isso. Então, a essência, o motivo pela qual ele foi, né? Ou até tem pessoas que vão também pela cor de milagre, não sei, depois que recebe o milagre, caem fora. É a música do Aue, depois comenta sobre isso. Sim, Eu acho assim, tudo que a gente faz que não toca pessoas, não transforma pessoas, sim. A gente está fazendo para o nosso próprio ventre. E a Bíblia tem um versículo que fala assim, né? Que vocês adoram o seu próprio ventre. O que é esse próprio ventre? É os seus próprios desejos. Tudo que a gente faz que não transforma alguém, que não edifica a vida de alguém... Como o pessoal falava antigamente, a carne, né? Que não muda a vida de alguém, a gente não está fazendo para Deus, a gente está fazendo para a gente mesmo. Verdade. Sabe? Então, a pergunta é, essas festas, esses encontros, esses ajuntamentos, eles têm, de fato, transformado pessoas, tocado pessoas, mudado a mentalidade das pessoas, Sim. trazido o pecador ao arrependimento, ou nós estamos fazendo para nós mesmos? Sim. Sabe? Como fruto do produto, né? Do meio, né? Isso, E aí, não tem como vir esse avivamento, né? Não tem como vir esse derramar de Deus sobre o Nordeste, porque existe uma promessa antiga, né? De que já aconteceu, né? Um avivamento
em outros países, e já aconteceu também em outros estados. E a gente fica nessa expectativa de vir para a Bahia, de vir para o Nordeste, algo poderoso sendo derramado sobre nós, tal, tal. Mas a gente está tão distraído, Sim, tão ocupado verdade. com tantas coisas. Verdade. Sabe? Buscando tanta coisa que não é isso. Buscando. Que não é isso. Eu acho que o tipo de formação de evangélicos que estamos tendo hoje em dia é uma formação voltada à mídia mesmo. Voltada a consumir produtos que a indústria cristã desenvolve. Isso. É uma indústria. Então, a indústria cristã desenvolve. Camisa, CD, caneca, roupa, show. E gente, se torna um produto. Produto. Tantos que... Oi, sim, vou abrir daqui a pouquinho. Tantas pessoas que começou cristão, né? E se afastou depois, ou fechou com uma produtora secular, depois, e essa pessoa não produziu mais músicas de Cristo, né? Não sei se você conhece essa época, mas tinha Robson Monteiro, na época de Raul Gil, Jamile, que produziam... Começou no mundo gospel e depois, com o tempo, fecharam com outras produtoras, né? Então, hoje é super normal. Hoje em dia, o crente, ele não chega nem a produzir para o secular. Ele já vai para o século gospel, né? Ele já vai já... Então, ele no mesmo CD dele, eu me lembro que esse Álvaro Tito, ele foi criticado porque ele regravou, porque regravaram a música dele, aquele de Não consigo viver sem teu amor, não existe sabor, voa livre como pássaro. E o cara foi cancelado porque regravaram a música dele, não foi porque ele gravou. A música era de crente, né? De crente. Mas aí Asas Livres, se não me engano, regravou, Uma Rocha regravou. Aí o cara foi cancelado. Então, você vê que havia uma comunidade que já cancelava nessa época. Hoje em dia, a gente já consome. Eu me coloco no meu também, que eu também... Eu não vou dizer que eu não consumo, que acaba chegando para todo mundo. Então, a gente acaba consumindo essa época, esse produto misturado. Mas, deixa eu te perguntar aqui, esqueci. Eu acho que existe uma grande diferença. Tô demais hoje. Particularmente falando a respeito de música na minha vida, né? Eu não sou uma pessoa apaixonada por música. Olha, mulher. Polêmica, Eu sempre abro meu coração, sempre falo sobre isso. Eu não sou aquela pessoa que vive escutando música todos os dias, sou apaixonada por música. Não? Que é onde eu chego, eu tô aqui cantando, tagarelando, né. Eu conheço gente que porque a gente de fora acha isso, né? Inclusive meu amigo Nauan, né? Onde ele chega, ele tá com o violãozinho dele, ele canta, ele faz melisma, ele faz... Ele tá na live, ama. Né? Um abraço, meu amigo, saudades. Então, assim, ele é assim, gente que é assim. A gente acha que você acorda cantando. Não. Pra onde iremos? Hã? Não, a gente acha que você acorda cantando. Eu não. Então, assim, a música na minha vida é uma estratégia, é um meio pelo qual. Sim. Entende? Sim. Aí eu pergunto, se tirar a música de Lívia, sobra alguma coisa? Tem que sobrar. Porque eu não sou música. Entende? Sim. Entende? Então, a música não me constitui. Ela é uma estratégia, apenas um meio pelo qual Deus alcança as pessoas. Sim. E eu entendo que a música, biblicamente falando, é algo muito importante, muito precioso, né? E é algo que Deus se agrada. Sim. Então, assim, o que eu vejo é que as pessoas, às vezes, elas meio que idolatram a vida artística delas. Elas colocam a vida artística acima do seu propósito, do seu chamado. Eu não consigo ver, essa é minha forma de pensar e de funcionar. Sim. Tá? Eu não funciono dessa forma. Para mim, o chamado, o propósito, o ministério vem antes. A música, ela vem meio que me ajudando. Ela complementa. Isso. Ela complementa me ajudando que você já nisso aí, entendeu? Então, assim, por isso que às vezes a pessoa está tão envolvida com a música que ela acaba performando, né? Ela acaba entrando na onda do que está todo mundo fazendo, porque ela começa a ver a música de forma diferente, e eu não vejo dessa forma. Perfeito. Entende? E aí, realmente, a pessoa vira um produto gospel mesmo, sabe? Perfeito. Eu ia fazer uma pergunta sobre apoio familiar, que a gente sempre pergunta para os músicos daqui da cidade, mas você tem apoio, né? Que você fica de família cristã, né? Meu Perfeito. pai me apoia, minha mãe me apoia, meus irmãos, né? O meu irmão mais novinho toca comigo. Eu tenho uma banda que caminha comigo há muitos anos. Como é o nome da banda? Os meninos, né? Tem Tiago, eu ia falar o apelido, ia ficar muito feio falar o apelido deles aqui. Fale não, que ele tá na live. Não. Tiago, baixista, Tiago, guitarrista, Luan, baterista, e Lucas, outro guitarrista, que é o meu irmão, né? E eles me acompanham há muitos anos, e meu esposo, né? Que é o cabeça, a parte de Cristo que faz o negócio funcionar, né?
por trás de mim tem meu marido ali fazendo a coisa acontecer, né? Nosso empresário. Então, assim, a gente caminhou desde o comecinho juntos, aí teve uma época que os meninos precisaram trabalhar, precisaram fazer outras coisas, saíram, aí vieram outros, e agora a gente está todo mundo junto de novo. Perfeito. E assim, eu estou amando, né, estar com os meninos, são bênção de Deus mesmo, além de muito músicos de excelência, né, Sim. tecnicamente falando, são parceiros, são amigos, eu falo para eles que eles são minha terapia. Tá com eles, assim, é uma terapia para mim, é uma alegria. É porque a gente recebe muitos músicos aqui, artistas da cidade, e a gente sempre bate nessa tecla que alguns deles falam que não recebem apoio familiar, outros sim, outros não, porque essa é a fase que a gente mais precisa de apoio, que a gente é uma fase que a gente está em crescimento, mas graças a Deus que você recebeu. Gente, rapidinho, eu preciso agradecer nossos patrocinadores que estão fazendo esse episódio acontecer. Cantinho da Gel, que chegou junto com a gente aqui no lanche, e a gente vai acabar abrindo aqui para a galera aqui degustar. E também o açaí, né? Me lembra aí, algo mais? Cantinho da Gel do açaí também, né? Quero também agradecer a Tassi, do Cantinho do Doce, né? Cantinho da Tassi. Também a galera da 104,9 de Iambupe FM. E também a galera me lembra aí mais outro que eu estou esquecendo. Tem mais um. Tem a Quero Açaí também. A Quero Açaí, meu brother. Forte abraço, meu irmão. E vamos abrir aqui para a gente poder degustar aqui. Eu sou um pouco desastrado, não serve não. Deixa eu ver aqui o que ela mandou pra gente. Pastel. Show aqui. Tem aqui, tá aí, bota aí no prato. Mandou aqui um pastelzinho pra gente. Pastelzão. Eu tô com medo de derrubar, me ajuda aqui, produção. Pega aqui outro aqui. Show de bola. E batata frita que o papai gosta, né? Isso aqui, vou deixar aqui. Você gosta de batata frita? Gosto. Vamos degustar. Aliás, não, você não tá comendo, né? Poxa. Não tô podendo. Não vai comer por ela? Toma, pega aqui um pra você. Vai lá. Gente, eu vou abrir pra vocês dar uma olhadinha no cantinho da Gel. É o lanche que ela mandou pra gente, gente. Saboroso. Olha, gente, que delícia. Recheada, viu? Para você que está em jejum, varão. Você crente que está em jejum. Olha que tentação. Cantinho da Gel, muito obrigado pelo apoio. Forte abraço, viu? Muito obrigado pelo incentivo a esse projeto aqui que está começando agora. Forte abraço. E a gente vai abrir também agora o açaí para poder degustar. O açaí eu vou querer, velho. Olha, gente, que massa. Perfeito, ó. Deixa eu aqui, produção. O rótulo. Perfeito. Tô com medo de derrubar, velho. Açaí você toma, né? Isso é diferente, né? Diferencial é pra gente. Nossa. Cantinho da Gel, muito obrigado pelo apoio, minha amiga. Forte abraço. Esse aqui é de maracujá. Deixa eu ver o outro. Morango, né? Parece ser. Milkshake de açaí. Acho que é morango, né? Que tá rosa. Esse aqui é de morango. Esse aqui é o... Chocolate. Morango com chocolate. Maracujá com chocolate. Esse aqui é o qual? Maracujá. Pronto, pode ficar com você. Isso aí. Cantinho da Gel, muito obrigado, amiga. Forte abraço, viu? E você que quer divulgar sua marca com a gente, se achega e me chama no DM, viu? Aumentar um pouco seu microfone. Pronto, aumenta aí, nesse daí. Coloca no 3. E você que quer patrocinar nossa equipe, chega junto com a gente aí, viu? Chama a gente no DM, vamos divulgar sua marca aqui com a gente. Deixa eu te perguntar, mulher. Esqueci, eu ia perguntar. Estava aqui na cabeça agora. Vamos falar sobre o milagre do ventre, que falaram no DM. Fala sobre o milagre do ventre, explica pra gente aí. Então, né, foram 9 anos, né, de espera e de diagnóstico, né, negativo, ouvindo que eu não poderia engravidar e tal, e médicos e médicos e médicos e médicos. Mas o que eu vivi em Deus, nesse processo de 9 anos, me amadureceu, me fez crescer, me fez conhecer de fato o caráter de Deus.
E quando nós começamos a tentar, eu lembro que eu fui para médico, mas não, tá tudo normal, vai só tentar. E aí a gente começou a tentar e nada, e eu fui para médico de novo, ela é ansiedade. Aí me passou uns remédios para ficar calma, porque Muito de oração, né? eu tava ansiosa, Muita... e por isso que o bebê não vinha, né? Perfeito. Mas antes, logo quando a gente casou, a gente não tava pensando em ter filho, não. Foi uma irmã lá na minha casa, né? E ela disse, eu vim aqui orar por vocês. E quando ela orou, ela colocou a mão no meu ventre e falou assim, o médico vai dizer que não, mas eu vou dizer que sim. E eu não entendi, porque eu não tinha, né, pretensão ainda, a gente recém-casado e tal. E aí o tempo foi passando. Sempre uma irmã pra dar uma cuidada na gente, irmã do né? Coque. Irmã do Coque, raiz, do Coque. Né? Olha se mãe entra na live, daqui a pouco a mãe entra na live aí, viu? E aí o tempo foi passando, a gente começou a tentar, e aí fomos... Aí a médica, vamos investigar, tem alguma coisa errada, de fato. E aí esse investigar foi tão doloroso, porque não achavam diagnóstico, e aquela dificuldade, ia para tanto médico, não conseguia encontrar e tal. E para você, não sou eu, você acreditava que era o quê? Porque eu já tava procrastinando, já tava chateado já. E aí, assim, quando eu, tipo assim, um tempinho já tentando, eu tive um sonho. Sim. E nesse sonho, eu encontrava uma pastora no comércio, daqui de Alagoinhas, e ela dizia assim para mim, o Senhor manda te dizer que o nome é Samuel. E colocava a mão na minha barriga. Nisso, eu tentando, né? Tentando. Até que eu fiz um exame e deu uma alteração nesse exame, né? E aí a médica falou para mim, você realmente tem um problema. E agora vai ter que investigar para saber tal. A que nível está esse problema? E aí eu fiquei tão arrasada naquele dia, e eu fui para uma igreja. Eu falei, e na época eu já tinha um ministério na cidade, todo mundo conhecia as igrejas e tal. Eu falei, eu preciso ir numa igreja que ninguém me conhece. E aí eu fui numa igrejinha no pé do morro. Essas que são as melhores. Bem escondidinha lá e tal. Eu fui, aí não desagradando as outras, viu, irmão? Aí sentei lá e fiquei quietinha, esperando. Falei, Deus falar comigo, Deus, um louvor, uma palavra, qualquer coisa, eu preciso. Estava tão angustiada. Nada, o culto acabou. Aí quando eu ia embora, aí o Senhor falou comigo, vá lá e peça para o pastor orar você. Aí eu falei, pastor, por favor, você faz uma oração em mim. Ele falou, faça, minha filha. E aí ele botou a mão no meu ombro e falou, Senhor, toma tua filha nas tuas mãos. Abençoa, em nome de Jesus, amém. A oração dele não durou, tipo, uns 2 minutos. Eu falei, não acredito. Eu tão angustiada, e eu vim aqui para receber uma oração de poder, né? E aí uma oração tão simples. A gente espera aquela oração até cair. Só que quando ele terminou de orar, ele falou, minha irmã, eu preciso te falar o que eu vi, quando eu estava orando por você. Eu vi nas suas mãos uma semente, e nessa semente eu vi uma criança. O Senhor manda te dizer que vai preparar teu corpo e você vai gerar. Aí eu saí dali radiante, né? Falei, Deus falou. Agora vai. Só que para Deus existe um tempo. A promessa, ela passa por um tempo. Os planos de Deus são maiores e melhores que o nosso, né? A gente acha que é no nosso tempo, que é instantâneo, não. E Deus tem... Porque a gente celebra um milagre, né? Já, a promessa cumprida. Deus celebra o processo. Porque é no processo que Ele tem de nós o que Ele quer. Né? É no processo que Ele extrai de nós o que Ele quer. Eu já acharia um bocado de coisa. Eu falei, meu Deus, eu toco, eu canto, eu tô aqui dizimando. Que eu sou desse tipo de pessoa, viu? Que eu falo. Eu pensei isso quando eu caí, quebrei a perna. Eu falei, Deus, eu tava fazendo tua obra. Eu canto, eu sei tocar louvor, faço tudo na obra, dou dízimo certinho e que essas coisas, meu Deus. E aí, pronto. Aí saí dali, nada. E aquela tentativa, e vai. Aí os anos foram passando e eu já tava cansada. Bem emocionalmente desgastada mesmo. E onde eu ia ministrar, eu ia para Aracaju ministrar, lá Deus usava alguém. Deus vai abrir tua madre. Eu ia para Salvador, Deus vai abrir sua madre. Eu falava, meu Deus, que madre é essa que não abre? E aí eu comecei a ficar cansada e ele começou a intensificar nas orações. Aí um dia Deus deu uma palavra para ele falando sobre Ana, né, o milagre de Ana e tal. Sim. E ele veio falar para mim, ele falou, amor, Deus me deu uma palavra, todo empolgado. Deus me deu uma palavra sobre Ana que gerou e você vai gerar. Eu, já estava já, né? Igual a Sara, rindo de desespero. E aí ele disse, poxa, ele saiu triste do quarto e foi pro quarto, que hoje é o quarto do meu filho, né? Ele foi lá orar e ele, quando orou, ele ouviu um chorinho de um bebê. E aí ele foi pra janela, que a gente mora no primeiro andar, olhou, não tem ninguém, criança e tal. Quando ele virou e viu um berço, teve uma visão, né? Uma visão aberta. Como se tivesse o quarto mobiliado. Isso. Aí ele viu um bercinho e um bebezinho chorando dentro desse berço. E aí ele falou assim para Deus, Deus, eu não quero um filho, eu quero um propósito. Aí nós fomos para uma vigília nessa mesma noite. Nós fomos para uma vigília e quando chegou lá... Com a mesma igrejinha ou com outra igrejinha? Não, outra igreja, a igreja que a gente estava congregando na época.
E aí, quando chegou nessa vigília, Deus usou um pastor e falou para ele, porque você me pediu um propósito, eu vou te dar um filho. Aí, tá vendo, varão? O que ele tinha orado, né? E aí, um outro pastor pregou e falou, eu tô vendo aqui Deus... Na hora que o pastor falou com ele, você não sentia voz... Não, chorava com tudo, não podia falar disso. Deus falou com ele, não falou assim, comigo? Eu vivi muito essa história da Penina, porque todas as minhas amigas engravidaram. Sim. Todas. E eu até comentei isso com Milena. Eu acredito muito que a gente, por ser cristão, o cristão, ele tende a ter filhos. É porque é bíblico, né? É fruto, bíblico. Né? Então, é como se fosse um combo, né? Casou, filhos, família e vai. Então, a gente se sente cobrado por nós mesmos e pela palavra e também pela população, todo mundo, de forma geral. Mas, assim, a mulher, não sei as mulheres que estão aqui me ouvindo, né? Que já tem filho, que não tem. Que são a maioria, né? Gente, era um desejo, era um sonho, que uma vez uma pessoa perguntou, Lívia, você viveria... É algo que você não vive sem? Eu falei, é algo que eu não vivo sem. Sim. Eu era a Ana mesmo, a angústia de alma que Ana sentia, que chorava, que gritava, que eu quero um filho, me dê um filho, senão eu morro. Eu era nesse nível aí. Eu precisava, eu queria um filho. Então, aí nós fomos ver esse culto e Deus falou com ele na vigília e tal. Depois um pastor falou assim, ó, eu vejo Deus curando uma mulher estéril aqui. Eu já tinha recebido várias palavras, mas naquela noite eu falei, essa mulher sou eu. Aí eu fui pro pastor e falei, pastor, essa mulher que o senhor falou sou eu. Ele disse, me desafiou. Ele falou, já que é você, então compre a roupinha. Olha aí. Você não crê? Que foi você que Deus curou? Então, compra a roupinha. Aí, no outro dia, eu fui, comprei uma roupinha e guardei em casa. E aí, uma amiga minha, melhor amiga, engravidou. Eu falei, pronto, só faltava essa. Minha melhor amiga. Ela ficou tão constrangida que ela não me contou. Ela disse, eu não sabia como te contar. Que eu falei, ela vai sofrer demais. Aí, depois ela me contou e a gente foi pro monte, ela orou por mim. Né, profetizou na minha vida e tal, e tal. Aí, um dia, eu em casa, orando, eu tive uma visão aberta, né? Abriu e eu via uma rocha, uma pedra muito grande. E eu tentava empurrar a pedra com o ombro para mover. E aí, eu vi uma voz dizendo, convoque pessoas para te ajudar. Quanto maior a força, mais rápido essa pedra se move. E o porquê você nunca questionou Deus? Deus, por quê? Eu fui entender... que na família do meu pai, a maioria das mulheres são estéreis. Sim, entendi. A maioria tirou útero, outras não puderam, de fato, engravidar. Isso de forma científica. Mas de forma espiritual. De forma que você colocou na balança? Eu entendi que era algo geracional que eu precisava quebrar. Sim. Que essa pedra era isso, sabe? Entendi. Esse algo geracional que acompanhava a família do meu pai e que naquele momento eu precisava quebrar. Porque Deus poderia não dizer assim, convoco pessoas para te ajudar, ou não, sua oração simples vai resolver. Sim. Mas Deus me deu uma estratégia espiritual, porque algo precisava ser movido. Sim. Sabe? Existia uma resistência ali no reino espiritual que não queria que eu gerasse. E aí eu fiz um jejum de 30 dias. E eu pedi a alguns pastores para cada dia fazer, né? A oração e o jejum. E aí, no 29º dia, eu resolvi fazer um teste de gravidez. De milhões que eu já tinha feito. Sim. Porque nesses 9 anos eu já tinha feito teste de gravidez. Ah, meu Deus. Eu estava cansada de alarme falso, né? Estava cansada, E aí, nesse dia, eu fui fazer o teste. E aí, quando eu fiz, né? Deu positivo. Primeira vez, assim, que eu vi as 2 tirinhas... E eu fiquei como quem sonha. É uma sensação que não... Comprou a roupinha que o pastor mandou, já tinha comprado a roupinha. Isso, comprei a roupinha. Fiz o teste, ele não sabia, eu estava no banheiro da casa da minha mãe. E eu fui tão impactada com aquilo e que eu comecei a me lembrar dos 9 anos em que eu chorei. Porque tinham dias que eu era uma leoa, que a minha fé... Mas tinha dias, gente, que eu sabe, eu ia para o chão mesmo. Eu falava, Deus, não aguento mais. Quando, Senhor, quando? Eu quero um filho. Sabe? E aí eu me lembrei disso e eu falei, Senhor, me perdoa das vezes que eu duvidei. Eu entendo. Eu ouvi dentro do banheiro a voz dizer, filha, eu sou digno da sua confiança. Eu sou digno da sua confiança. Se eu disse que eu ia fazer, eu fiz. Aí aquilo me impactou, porque é como se Deus dissesse assim, eu tenho caráter. Perfeito. Eu não sou como um homem. E o pior é que às vezes quando Deus fala com Everson, no caso com a pessoa próxima, a gente se poxa, por que não falou comigo? Né?
Porque... Acho que Deus já estava tão cansado de falar comigo, É. que aí ele falou, vou falar com ele agora. Eu dizimava, orava. No meu caso, eu era um cara muito sonhador. Eu tinha um sonho de ter uma moto naquela época, né? Não se compara a filho, claro, né? Mas a moto naquela época, meus amigos chuvos de moto, eu juntava dinheiro, desenterrava esse dinheiro. Nada dava errado, eu fazia rolo e eu não conseguia pegar uma moto. E quando eu ia orar a Deus para juntar dinheiro, para conseguir minhas coisas e ter essa moto, que no meu caso foi moto, eu sempre colocava isso em pauta e falava, meu Deus, por que eu não consigo juntar dinheiro? Porque quando eu vou pegar esse dinheiro, e a moto na época era 12, 10 mil, e juntava 10 mil, juntava 9, juntava 8, aí quando chegava em 8 caía para 6, quando chegava em 7 caía para 5. Então eu sempre procrastinava, porque eu não conseguia juntar dinheiro, não conseguia ter. E acabava que eu já peguei até uma inferior, porque uma pessoa falou assim, não, você tem que pegar uma pequena, depois você vai fazendo um negócio aqui e vai pegando maior. Mas não era do seu sonho, eu né? queria aquela. Não era do seu sonho. Eu queria aquela, então eu também buscava a Deus, eu orava nos montes, porque eu me imaginava viajando, eu me imaginava pilotando minha moto. Então, quando eu via as pessoas conseguirem as coisas e eu não, me sentia, poxa, meu Deus, por que eu? Né? E a gente tem isso mesmo, né? De a gente olhar as pessoas vivendo os milagres, vivendo aquilo que você quer viver. Sim. E você não está vivendo, né? Sim. E assim, por alguns anos, no Natal, era muito triste para mim. Porque sempre reunia a família. Sim. Todo mundo tinha filho, eu não tinha. Aí ficava parecendo que tinha, você, porque ela não tem, né? Não, e a sensação é de que você é desfavorecida. Sim. Entende? Você se sente como... O patinho feio da família, né? Uma mulher desfavorecida. Eu me sentia... A esterilidade é algo... É triste, triste, sabe? Você olhar e dizer assim... Não tem vida. Não gera vida em mim. Sim. Entende? O que é bíblico, né? Que Isso, os pastores sempre pregam sobre isso, né? E aí teve um ano que uma pessoa da família falou assim... Liberou uma palavra assim bem negativa para mim a respeito disso, né? No final do ano, numa reunião de família, no Natal. Então, todo Natal, quando chegando dezembro, me batia aquela tristeza. Eu falava, ai, meu Deus, mais um ano tá acabando. Mais um Natal, todo mundo com filho, eu aqui. Vão falar de novo que eu sou a estéril, que eu sou aquela que não... Sabe? E é todo Natal. E o fardo por homem também, né? Pra gente que é Isso. homem, a gente se sente muito E aí, o que mal. aconteceu? Meu filho nasceu dia 30 de dezembro. Sim. E quando ele nasceu, a gente virou o ano no hospital, né? E aí o Senhor falou comigo, eu ressignifiquei o seu final de ano. Nunca mais você vai se lembrar do final de ano com tristeza. Porque agora você comemora o aniversário do seu filho, dia 30 de dezembro. Já virou o ano, já Isso, passou o ano novo com a pra família, mim, agora, com sua família. Para mim, agora o final de ano tem um outro sentido. Sabe? Sim. É como se Deus tivesse ressignificado aquilo que doía. Deus sabia. Deus é tão detalhista. Sim. Que Ele sabe o que nos machuca, o que nos dói. Perfeito. E Ele falou assim, o final de ano dói. Então, vou fazer ela ter o filho no final do ano. Poderia nascer qualquer outro dia. Mas nasceu justamente no final do ano. Sabe? Então, quando chega 30 de dezembro, eu lembro, quando eu estava grávida, o Senhor falou comigo, toda vez que você olhar para os olhos do seu filho, você vai lembrar da minha bondade. E às vezes eu tô passando por alguma situação, aí meu filho olha pra mim e fala, mamãe, Ana. Aí o olhinho dele assim, aí eu falo, Deus é bom. Você compõe também? Sim. Já saiu a música ou vai sair a música? Ai, tem várias. É? Tem várias que a gente já gravou, já? né? Já tá, Com esse tema? Não, teve da uma que gestação? marcou Sim. muito, que foi Eu Olho Pra Ti, tem ela gravada ao vivo. A gente gravou ao vivo na Lagoinha. Foi nesse processo de espera que eu gravei essa Perfeito. canção. Me diga uma coisa, eu queria saber, antes de encerrar, quem são e quais são suas referências? Quero que você diga, que era uma pergunta antes, eu esqueci. Foi isso que eu esqueci naquela hora, por isso que eu vou ter agora a pergunta. Quais são suas referências da antiga Lívia, que você mencionou, né? Quando você começou, e da atual agora? Eu continuo buscando pessoas que carregam a mesma mensagem, como eu falei, né? Sim. E eu sempre admirei muito a Nívia Soares. Nívia Soares. Né? Hoje, mais atual, Tamires Garcia. Então, essas mulheres mais... E como eu me voltei também para a questão da pregação, eu escuto muito Viviane Martinello, né? Essas mulheres referências assim, de pregação. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não tenho muito... Eu ouço também muito Gabriela Rocha. Gabriela Rocha. Gosto muito das canções dela, né? Foi uma que se manteve, né? Eu conheci você através de Gabriela Rocha. Eu botando Gabriela Rocha, apareceu, o YouTube recomendou naquele DVD que você gravou. Foi uma que se manteve, né? Que começou ali no Raul Gil e tal, e não se perdeu. Perfeito. Em nome de Jesus não há de...
Gente, eu quero agradecer esse episódio, nossos patrocinadores que chegaram junto com a gente no Entre Xícaras e Ideias. A galera da 104,9 da Iambupa FM. A galera da... Toda hora esqueço, perdão, viu, gente? Da... Cantinho da Gel e Cantinho da Taça, né? Cantinho da Gel e Cantinho da Taça aqui, pelo apoio aqui no Entre Xícaras e Ideias. Lívia, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por chegar junto com a gente. Também tem um brother também do Quero Açaí que chega junto com a gente. Forte abraço também, obrigado pelo apoio. Tem pergunta na live? Não. Tem não? Pessoal, Agradecendo. Deixa eu ver se eu consigo ler alguns. Eu não, e vocês não? Nauan, né? Eu não. Ativíssimo aqui. Forte abraço, Nauan, meu brother. Deixa eu vir bem pro início. Lívia é mais irmã dele do que eu. Aí. Max baixista, será? Max Produções, né? De Aracaju. Gil. Um cheiro pra Gil, minha amiga. É Ivna? Licopub Ivna. Forte abraço, Ivna. Querendo você aqui, viu? Licou. Afonso Pena, o melhor pódio do mundo. Forte abraço, Afonso. Obrigado, meu irmão. Vai subir. É o Afonso do Ovos Felizão, não é isso? Isso. Forte abraço, meu irmão. Afonso Senna. Tamo junto. É. Só isso mesmo. Toda vez que eu desço, sobe. E, gente, daqui a pouco vamos fazer a entrega dos brindes da gente. As meninas estão aqui. Meninas, muito obrigado, viu? Vocês que estão atrás, pela participação de vocês no nosso sorteio. Obrigado por ter aturado a gente na live. A gente tentamos 9 vezes. Né? Na 10ª, o Senhor Deus usou o Tainá tremendamente e falou: por que você não sorteia a moda antiga com um copinho de papel? Pronto. Falei, nossa! É Toda verdade. vez que era sorteio eletrônico, caiu a gente que não tava na live. Aí, na mesma da hora, veio aquele meme do Seu Madruga. Nossa! Tá vendo Aí que eu as falei, coisas tá antigas às vezes antiga, funcionam né? melhor. E Deus sendo falar comigo. Tamarino, pra semana eu quero você aqui, viu, Tamarino? Tá chegando já. A gente chegou, fez o sorteio. Sorteio 9 vezes, ninguém ganhou. Rapaz, o negócio tava amarrado. Eu falei, meu Deus, que é isso? Eu disse que nem você. Aí quando foi agora, no modo papel antigo, a gente sorteou a moda antiga. E as meninas estão ali para representar a gente. Daqui a pouco vamos tirar um selfie aí e entregar o brinde de vocês. Lívia, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria que você falasse sua agenda, onde você vai estar, onde você vai cantar, onde você vai ministrar, sua rede social, telefone para contato, para te contratar. Quero agradecer, né, por esse Sim. privilégio, por permitir, né, comunicar as coisas que estão no meu coração, né, fazer com que as pessoas me conheçam, né? Sim, sim, sim. De fato, quem é Lívia, né? Quem não conheceu, passou a conhecer agora. Quem é Lívia? A Lívia é mais que uma cantora, tá, gente? Então, Sim. Inclusive, até não... Sim. Tem um pouco de resistência com esse nome, né? Ela é cantora. Por eu acho que isso que nosso design colocou ministrante. Porque eu acho que é muito mais. Sim. Muito mais não no sentido de ser maior, Sim. mas muito mais coisa envolve, né? Então, assim, eu quero agradecer por isso. Louvar Nunca a Deus. recebeu uma profetada... Vai eu cortar o convidado, é brincadeira, eu sou demais. Né? Nunca recebeu uma profetada de ser pastora, não? Já. Um profetado de ser pastor já. e ele também pastor, sempre dão... eu vou deixar vocês. Até dizendo, a gente vai dar uma igreja para vocês tomarem E conta. você recebeu? Não, a gente foi orar, e Deus falou foi não. orar, né? Então deixa o nome de Deus aí. A gente Aí Deus disse, não, ainda não. Né? Porque geralmente as pessoas que ministram têm um chamado para pastoreio, né? E é bom distinguir isso, né? Sim. Nem todo mundo que canta, que canta, ministra, que prega, é um isso. pastor de igreja. Porque geralmente é um combo, você paga um, leva 2, né? Aí dão aí, eu vejo na sua vida você ministrando, não sei o quê. Mas que bom que você está orando. Né? Inclusive, você, nesse Deus. processo da esterilidade, eu recebi uma profetada bem Sim. mentirosa. Né? E secular? Você canta música secular? Não. Não chame Lívia para cantar secular, vocês que estão na live aí. Ela não quer cantar música secular. Mentira, eu queria perguntar a ela. Eu canto no casamento, Sim. mas só música cristã. Porque geralmente a gente sempre recebe o convite, né? Que tá sempre Sim, cantando sim, Roberto sim. Carlos, cantando não sei o quê, não sei o quê. Casamento mesmo, o pessoal já sabe, né? Que eu canto, porém, só realmente música Era uma pergunta do cristã. internato, mentira, era uma pergunta minha mesmo. Eu tinha essa curiosidade de perguntar, porque tem cristão que canta música secular e tem cristão. Hã? Foi, a gente não trouxe. Né? Ela não trouxe teclado, Não não trouxe trouxe instrumento. violão Na e próxima, teclado. Na né? próxima. É para ter o parte 2, senão não vai de novo, né? Aí, Então já já vem fica o mais pra convite. cantar do que falar. Fica o convite para você ministrar louvor Isso. aqui na segunda parte entre Xícaras e Ideias. Você profetizar a unção do lembrete na cabeça. Do lembrete, É, entendeu? o esquecimento tá- Demais. Ora a Ô, Deus amigo, por mim. então tu ora Me por apresente mim na oração. também. Vamos Ora pra orar. Né? Deus. Vou ministrar no coração dele pra ele tratar o TDAH. Era pra levantar de madrugada, mas eu esqueci. Eu creio que ele pode fazer Entendeu? isso na tua vida. Viu? Era pra levantar pra orar, mas eu esqueci, acabei dormindo, não orei. Tratar
Então, assim, né? Eu agradeço por essa oportunidade. A minha rede social é @LiviaCostaOficial, né? No Perfeito. Instagram. E no YouTube, Ministério Lívia Costa. Telefone para contatos. Telefone para contato, 759-9185. Viu também que ela não sabe o número, você fica me convidando porque eu não sei o número. 2142. É porque eu esqueço o número. Ela, como é que você não sabe meu número? Ela, como é que você não sabe meu número? Entendeu? Segunda-feira a gente vai estar em Catu, Sim. numa reunião de pastores da UPMEC, né? E a gente vai estar lá ministrando louvor. E dia 31 a gente vai estar em Feira de Santana, na Igreja Avivamento Pleno. Esse mês a gente está com esses compromissos. E eu sei que vai ser uma bênção, né? Que o Senhor preparou para nós esses dias lá. Que eu estou retornando, né? Eu fiquei Sim, sim. 6 meses. Estamos orando pelo seu joelho, a gente entrou com a providência. É a minha tíbia, né? Isso. Eu quebrei a tíbia, tive que botar placa, parafuso, fiquei 6 meses, né? Parada. E aí voltei, tem esses 2 meses. Eu estava no Bahia Gospel, eu estava ali Pela fé. retornando, Aí Pela estava fé. de muleta e tal. Uhum. Mas Deus tem feito a obra, graças a Deus, aos pouquinhos. Perfeito. Pode achar que eu vou falar com manhã. Manhã daquela que tem do Diga ela coque. pra orar pra mim. Ela irmã do capotou o coque. carro do cara que tentou dar o golpe em painho, então eu vou orar. Vou falar com ela aí, ore pela irmã. Que eu quero ver você no campeonato cristão, jogando bola Eita ainda, viu? Deus, glória a Deus. Obrigado, viu? Forte abraço. Eu que agradeço, um abraço. Gente, muito obrigado Deus pela abençoe. participação de vocês. Fiquem com Deus, viu? Quinta-feira, episódio completo no YouTube. Não percam, viu? Cheiro!